Lu, me fala um pouco dessa tua trajetória. Muito bem, então, primeiro vou me apresentar para vocês. Então, eu sou Ana Lutizato, eu coordeno Essência da Alma. E como é que iniciou a minha trajetória? Eu já nasci um pouco diferente, porque desde criança eu já tinha esse contato, então, com a espiritualidade, com as energias, sem saber o que era. E eu fui conhecendo todo esse mundo durante o meu desenvolvimento. Eu fui crescendo, eu fui para o Centro Espírita Kardecista, conheci todo o kardecismo, trabalhei com eles ali durante 11, 12 anos. Depois eu senti uma necessidade, eu tinha a sensação que me faltava algo que eu tinha que conhecer. Então eu fui conhecer as religiões de matriz africana, me preparei, me aprontei dentro das religiões de matriz africana, que é a Umbanda, o Batuque aqui do Rio Grande do Sul. E depois disso, tinha algo mais que ainda não complementava aquilo que eu estava buscando. Eu sempre busquei me conhecer e conhecer aquilo tudo que vibrava no meu campo, aquilo tudo que eu via. Então, era um autoconhecimento. Aí eu fui buscar, então, conhecer então a cura quântica, a física quântica, a apometria, e fui indo, reprogramação mental, reprogramação emocional, PNL, coach, fui me preparando. Hoje eu tenho entendimento que eu estava me preparando, tá? Em determinado momento dessa caminhada, quando as coisas começaram a se desajustar, tá, em todo o meu caminho, muitas coisas aconteceram, eu comecei a entender que aquilo tudo que eu tinha armazenado dentro de mim, todo aquele conhecimento, todas as práticas, todas as ativações, aquilo tudo tinha que fazer um movimento. Então chegou a hora de trazer isso para as pessoas. Foi quando eu comecei, então, a entender que eu tinha que doar, que eu tinha que passar conhecimento, que eu tinha que passar energia. Foi quando eu iniciei com a Essência da Alma, num primeiro momento, para atendimentos terapêuticos, com as técnicas que eu tinha. E isso foi aí por 1 ano, 2 anos. E aí a coisa começou a volumar mais. E vinham insights e vinham, eu sou muito intuitiva, eu recebo muitas coisas, eles falam comigo. Eu comecei a receber algumas coisas no meu mental e eu entendi que eu tinha que passar isso para mais pessoas. Aí foi quando começaram a surgir os cursos, os treinamentos que eu criei, que são 26, e eu fui também ministrando por um bom tempo para as pessoas. Nesse período também surgiram as mentorias, que foi ali na metade do ano passado. As mentorias foram aparecendo mais coisas, o nível do tratamento, então, das pessoas que vinham ficou mais profundo. E nesse período todo, eu comecei a entender que todo o meu sistema, então tudo aquilo que eu tinha, eu podia transformar em algo. E foi o que eu fiz. Então, eu desenvolvi o método ascensional sistêmico, que é uma ferramenta multidimensional, que ela é uma mesa radiestésica multidimensional, na qual nós temos muitos símbolos, muitas geometrias sagradas, muitos pontos riscados, para quem é de religião vai entender, muitos ancoramentos. Veio a mesa, veio as placas radiestésicas, as chaves ascensionais, e junto com isso eu criei protocolos de atendimento, que foi o que eu desenvolvi ao longo da minha caminhada, com toda a minha experiência, que eu tenho 100% de resultado quando eu aplico nas pessoas, tá? Nos pacientes, nos clientes. Então esse movimento todo que faz parte da minha jornada, ele veio para trazer essa ferramenta, porque ela é para pessoas que já trabalham na área. Então, ela veio para agregar, ela veio para que as pessoas, os terapeutas, as pessoas que trabalham com terapias naturais, terapias sistêmicas, que trabalham com oráculos, que trabalham dentro da religião, elas possam ter um conjunto de ferramentas multidimensionais que vai trazer resultados efetivos na vida daquelas pessoas que elas atendem. Então, isso é resumidamente a minha trajetória até aqui onde nós estamos hoje, tá? O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos estruturando, então, todo o método ascensional sistêmico para que ele vá para essa próxima fase, que é
ser então comercializado dentro de uma plataforma onde todas as pessoas possam acessar as aulas, fazer seu próprio desenvolvimento, trabalhar com isso para as pessoas às quais elas atendem. Então, isso é algo assim que eu diria para vocês que enche o meu coração de gratidão por eu poder ter sido canal, então, do criador, da fonte, para desenvolver todo esse sistema e trazer ele até aqui. Luísa, quando tu falasses que tu te comunica com esse outro lado, tá? Uhum. Agora nós vamos um pouco para história de fogão, né? Tá, então vamos para a história de Da fogão. onde que veio esse teu primeiro contato com esse mundo? Ok. Tempo atrás. Fala um Tempo. pouquinho mais. Muito, muito, Muito importante muito isso. importante isso. Tá. Como é que aconteceu isso comigo? Assim, ó. Vou te contar uma história de criança agora, então. Vamos lá, né? Eu, criança, nasci numa família muito, assim, humilde, tá? Minha família é uma família que passou por muitas dificuldades, uma família muito desestruturada e realidade de muitos brasileiros, né? Eu sempre fui a diferente. Então, eu sou a primogênita, sempre fui diferente. Quando eu era criança, eu lembro, assim, episódios, por exemplo, assim, eu tinha 3 ou 4 anos e eu sentia uma movimentação em volta de mim e em determinados momentos eu colocava a mão em algum lugar e um esqueletinho colocava a mão na frente da minha mão, tá? E aquilo, eu uma criança, eu olhava aquilo e eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Daí não tinha orientação, né? Minha mãe entendia muito pouco disso, meu pai menos ainda. E eu vi, comecei a perceber outras coisas. Por exemplo, tinha minha avó materna. Minha avó era uma grande bruxa, hoje eu sei disso, né? Ela, muito católica, estava sempre com o rosário na mão. Mas quando eu olhava ela eu tinha ali 4, 5 anos, eu via ela com o rosário e eu via que ela estava fazendo alguma coisa diferente. Eu comecei a ver o campo dela. Eu vi o que tinha que se aproximava dela. E ali eu comecei também a ver algumas outras seres que eram os que me acompanhavam, que era o meu ancoramento, que são os seres que estão comigo até hoje. Tá? Então eles começaram a me explicar. Então eles me tiravam do corpo à noite, tá? Me levavam para alguns lugares, me traziam de volta, e ali eu perdi o medo inicial. E eu comecei a interagir com esses mundos de uma forma assim muito sutil, como se fosse uma brincadeira para mim, criança. Fui crescendo ali até eu acho meus 9 anos, 10 anos. É muito louco isso, né? Eu lembro que na escola que eu estudava, né, uma escola municipal, e a gente tinha o costume de pegar livros, né? Todo mundo ia para a biblioteca, pegava um livrinho para ir para casa. E eu caiu na minha mão um livro que eu olhei a capa assim, era O Poder Infinito da Sua Mente, do Lauro Trevisan. Levei aquele livro para casa, escondi embaixo do travesseiro. Todas as noites eu lia um pouquinho escondido e eu fazia todos os exercícios. E foi quando eu comecei a entender como funcionava todo esse processo. E isso eu fui acreditar que era real depois de adulta. Porque quando eu fazia esses processos, eu estava criando muitas das coisas que eu vivo hoje. Porque como eu vivia uma vida muito conturbada na família, eu comecei a criar os mundinhos através dos exercícios. Então eu tinha um mundinho que era de um jeito, eu tinha um mundinho que era de outro, eu tinha um mundinho onde eu era adulta, eu tinha um mundinho que eu fazia tal coisa, assim, assado. E eu fui entender isso depois, aí eu vou falar para vocês, gente, não faz muito tempo. Que eu tinha co-criado e manifestado na minha vida aquilo que eu fiz quando era criança. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive, então, com a espiritualidade, com os seres, com as entidades, sem saber o que eles eram. Fui entender isso quando comecei a estudar, buscar conhecimento, daí eu fui entender o que eles eram, como acontecia esse astral todo, essas realidades em volta da gente, interagindo com a gente. Fui entender que nós somos só energia. Então, e a minha jornada começou assim, tá? De pequenininha já, com esse contato com esses seres ali de outras realidades. Muito bem. E o que tu falaria para as pessoas que estão hoje
entrando neste mundo? Que eu falaria para essas pessoas, olha, eu vou dizer assim, é um caminho sem volta, tá? É um caminho sem volta e é um caminho que tem uma regra muito importante. Aprenda a se conectar com o teu poder interior. Aprenda a se conectar com a fonte, com o teu eu sou. Esse é o grande segredo. Porque aí tu vai buscar o conhecimento, tu vai conhecer todas essas outras realidades, todos esses outros seres que habitam, tu vai conhecer a justiça divina, as leis divinas que regem o nosso universo, mas o poder é teu. Tu não deve nunca deixar o teu poder para outras pessoas. Nunca ache que alguém vai resolver a tua vida. Tu vai te resolver, porque tu tem todo esse poder dentro de ti. E na atualidade, onde tu vive, na cidade que tu vive, como é que está o mercado para as pessoas que hoje já trabalham com isso? Muito interessante isso. O que que eu tenho observado, tá? Eu diria que para mim, que eu sou uma pessoa que eu sempre tive empresa, negócio, sempre vivi esse mundo, tenho meu espaço, isso para mim flui de um outro jeito. O que que eu entendi através dos atendimentos, porque eu atendo muitos terapeutas. O terapeuta, ele vive uma vibração de escassez, tá? Por quê? Porque ele não se sente reconhecido nesse meio, tá? Ele não assume isso como uma profissão ainda. E aqui na nossa região, na nossa cidade, eu diria para vocês que isso é muito mais forte, porque nós moramos numa região de colonização italiana. Então o italiano tem muitos apegos, tá? O italiano é muito católico, tá? E saindo dessas crenças, o italiano tem dificuldade de pagar alguma coisa que a gente venderia, então, entre aspas, a terapia, porque é subjetiva. Como é que eu vou te pagar se tu não vai me dar nada material? Tu não tá me dando uma fruta, tu não tá me dando algo material. Então, os terapeutas aqui na nossa região, eles têm essa dificuldade, tá? De se colocarem no mercado, de crescerem prosperamente, porque daí entra todas as crenças e limitações, e eles têm que fazer um trabalho muito árduo, tá? Até aprenderem a se posicionar. Então, isso é uma das coisas aqui que nossa região pega bem forte. É um dos trabalhos que eu faço também. Então, eu tenho um curso, um treinamento que é para terapeutas desenvolverem a parte profissional, se verem como profissionais que são, se verem com a potencialidade que eles têm, se verem manifestando, então, uma agenda cheia de clientes, clientes que vêm para serem tratados e que reconhecem o valor que eles têm. Ainda falando disso, falando da religião, em qual religião se encaixa esse teu trabalho? O meu trabalho na religião, vamos ver como é que eu vou te responder isso. Bom, na religião hoje, o que eu faço aqui, quando eu montei então o método ascensional sistêmico, eu entendi, tá, que o método ascensional sistêmico, com todas as geometrias sagradas que ele tem, com todos os pântaculos, com todos os sigilos e com todos os pontos riscados de entidades que são da religião africana, eu te diria que ele se encaixa assim, num ancoramento muito forte para a religião africana.